palavra de Deus, ela em si é poderosa. Ela não é apenas mais uma palavra, mas ela é poder. Então eu gostaria do máximo da sua atenção nesta noite. O irmão leu aqui Salmo 119, onde o salmista, ele mostra, ele anela um anseio, um amor pela palavra de Deus. Em outros salmos ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que ouro, do que prata, do que as coisas desse mundo. E é desse tema que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite: a suficiência de Cristo. Esse tema eu poderia abordar com vocês diversos assuntos, como a suficiência de Cristo para a salvação, a suficiência de Cristo na obra redentora, outros pontos, somos Cristo. Mas em especial, queridos, eu gostaria de apresentar a vocês a suficiência de Cristo para as nossas vidas. Nós encontramos igrejas neopentecostais, muitas igrejas, pessoas insaciáveis, pessoas desesperadas, pessoas incompletas, infelizes. Por quê? Porque justamente por esse texto que eu li, primeiro versículo, João 6:27, muitos têm trabalhado pela comida que perece, e não pela comida que subsiste para a vida eterna. Então essas pessoas, elas vão de encontro a coisas que não vão alimentar a alma delas. Elas vão se alimentar dessas coisas, dessas alegrias terrenas, terriais, que vão apenas saciá-las por algum momento, mas não vão trazer a plenitude, não vão completar completamente a vida delas. E eu gostaria de trazer aqui a vocês esse estudo, onde Jesus, ele começa ali a pronunciar o Evangelho para aquelas pessoas. Nesse momento, Jesus, ele está na sinagoga de Cafarnaum, está no verso 59, quando João descreve. Antes de começar a abordar esse tema, eu gostaria de apresentar para vocês um homem que ele desfrutou de tudo nesse mundo, um homem rico, próspero, e ele vai descrever a sua vida, o seu testemunho, como algo estupendo, escandaloso para nós. Se nós avaliarmos a vida desse homem completamente e lermos o livro que ele escreveu, nós vamos ter em mente que essa vida aqui, se não for vivida para Cristo, ela não vale a pena ser vivida. Eu vou falar para vocês de um homem chamado Salomão. Eu gostaria de abrir com vocês 1 Reis, capítulo 10. Vamos abordar aqui dois temas, dois assuntos, dois tópicos. O que o homem, ele procura para saciar a sua alma. O que o homem busca, ele vive para isso, ele vai de encontro a isso. Como o irmão aqui, Gabriel, ele citou, o homem ele está loucamente atrás disso, para buscar, para encontrar a plenitude, a felicidade, porém sem sucesso. Vamos estudar um pouco a vida de Salomão, um homem rico, próspero, e ele desfrutou de tudo o quanto o mundo pôde oferecer. 1 Reis 10, no versículo 14 ao 20, vamos ler. E diz assim: o peso do ouro que trazia Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, e além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e todos os governadores da terra, fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 rasteiros de ouro mandou pesar para cada um escudo, e o rei pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais com o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono alto era redondo, de ambos os lados. Tinham braços juntos ao assento, e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre seus degraus, 6 degraus.
um em cada extremo deste. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Até aí. Aqui, meus queridos irmãos, está contando sobre a riqueza de Salomão. Se você quiser conhecer a vida de Salomão em si, as riquezas, as posses que ele tinha, você tem que começar a ler 1 Reis capítulo 4. Ali vai começar a descrever a vida de Salomão. Salomão era um homem tão rico que o peso do ouro que ele trazia a Salomão cada ano, anualmente, equivale aqui, fazendo o cálculo nosso, a 25 toneladas de ouro. Salomão era um homem próspero. Salomão recebia esse dinheiro. Salomão era um homem tão rico que em Eclesiastes capítulo 2, abrem lá comigo, Eclesiastes capítulo 2, prepare sua espada aí, você vai usar muito hoje aqui, amém? Sei que os irmãos têm usado aí já, então os irmãos já estão acostumados. Eclesiastes capítulo 2, vamos conhecer um pouco da história desse homem, Salomão. Eclesiastes 2, no verso 10. Primeiro vamos estudar o que o homem ele procura, a felicidade no dinheiro. Todo homem terreno, se você perguntar para ele, um dos motivos que vai deixá-lo triste é as dívidas, é o dinheiro. Ele não vai se sentir completo se não tiver o dinheiro. Isso eu digo de um homem ímpio. E Salomão diz aqui, ó: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse texto aqui, queridos, é assustador. Salomão vai dizer que tudo que os olhos dele viram, ele desfrutou. Ele não privou, ou seja, o olho dele, tudo que ele viu, ele provou, ele desfrutou. Ele era próspero, ele era rico, ele tinha todos os bens desse mundo. Em 1 Reis vai dizer que as casas, talheres de Salomão era de ouro. Salomão, ele era um homem tão rico que para a construção do templo ele ofereceu 8 toneladas de ouro. Salomão era rico, era próspero. Então ele vai buscar a felicidade nos bens desse mundo. E é esse tema que nós vamos abordar hoje. Eclesiastes capítulo 5, abram lá, verso 10. Vamos ver o que diz as escrituras. 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais se dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Está dizendo, aquele que ama o dinheiro, que tem prazer nas coisas desse mundo, que ama as coisas desse mundo, os bens desse mundo, nunca vai se fartar. Por quê? Porque você conhece um homem ímpio, aquele que vive para esse mundo, ele sempre vai procurar ganhar mais, ele sempre vai procurar ter mais, ele nunca vai se sentir saciado, ele nunca vai se sentir completo, porque o dinheiro, queridos, ele arruína a vida do homem. E eu quero trazer essa mensagem hoje para trazer reflexão em sua vida. Quantos desse mundo têm procurado a alegria nos bens dessa vida? E é triste que até no meio da igreja, hoje em dia, não é mais pregado sobre o pão da vida, como eu li aqui. O único que pode saciar nossa alma, trazer fartura à nossa vida. Eu vivi também de tudo que esse mundo pôde me oferecer, mas nada disso pôde trazer-me a plenitude, pôde me completar. Quando eu conheci Cristo, foi então que eu me senti completo. Então, queridos, nós vemos aqui um homem que viveu de tudo. Eclesiastes capítulo 1, ele vai dizer, vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Quando no grego a pessoa quer enfatizar algo, ele diz mais de 2 vezes. Na língua portuguesa, quando a gente quer enfatizar algo, o que nós fazemos? Nós colocamos em negrito, nós colocamos em letra maiúscula. No grego não. Quando a pessoa ela quer trazer ênfase a um assunto, ela diz mais de 2 vezes.
Quando Jesus ele queria dar ênfase em alguma coisa ali, o que ele dizia? Em verdade vos digo. Opa, ele estava atraindo aquelas pessoas para ouvir, para chamar a atenção delas, porque o que ele ia pronunciar era de fato importante. E Salomão, em Eclesiastes, uns historiadores dizem que foi mais ou menos com 60 anos. Estou transpirando aqui agora. 60 anos ele escreveu o livro de Eclesiastes. Foi no final do seu tempo, foi no final do seu reinado. E ele vai dizer: tudo é ilusão. Amós capítulo 8, verso 11 diz que no fim dos tempos, Amós profetizando dizia que, Deus abençoe, irmão, que no finais dos tempos ia ocorrer uma fome, mas não de pão e nem de água, mas sim da palavra de Deus. E é o que nós temos encontrado hoje. Infelizmente, as pessoas não estão apresentando a verdadeira comida. Por isso que você vê as pessoas às vezes vindo para a igreja e não fica muito tempo, não é duradouro, é temporário, é transitório, a pessoa sai. Por quê? Porque ela não é alimentada do pão da vida, da palavra da vida. E eu quero apresentar para vocês aqui, agora, eu apresentei um homem que saciou de tudo desse mundo, dos bens, da riqueza, das mulheres. Para você ter uma ideia de Salomão, ele ser bem sucedido na vida financeira, vamos ver agora os prazeres que Salomão desfrutou na sua vida amorosa. Abram comigo 1 Reis capítulo 11. Vamos ver o que o rei Salomão ele desfrutou na sua vida amorosa. Verso 1, ele diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, edomitas e sidônias e etéias, mulheres das nações que haviam o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela e nem casem convosco, pois perverteriam o coração para seguirdes os deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Agora prestem atenção nesse versículo. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. A Bíblia está dizendo aqui que Salomão tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Imagina, querido, um homem do mundo, eu falo porque eu já fui. Um homem, quando ele fala que ele está completo, que ele está feliz, é quando ele tem muitas mulheres. Salomão tinha 1000, desfrutou de mulheres de vários estilos, ele desfrutou de mulheres de vários temperamentos, mulheres de vários modelos, e ele vai dizer: tudo é ilusão, tudo é vaidade. Aonde que está o seu coração? Aonde você se regozija, se alegra, se descansa? Vamos conhecer agora homens que desfrutaram do verdadeiro maná que desceu do céu, do verdadeiro pão, alimento que pôde saciar eles. Porque os bens desse mundo, querido, não pode nos trazer completude, não pode nos preencher. Somente, como Santo Agostinho diz, somente o Criador do ser humano é capaz de fazê-lo feliz. Aleluia, glória a Deus. Somente Ele pode nos completar. John Piper ele disse uma frase assim: se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Nem o universo inteiro, irmãos. Você quer ter ideia de homens que se alimentaram verdadeiramente, que foram completos, cheios de Deus, que poderiam faltar o pão terreno, mas não faltava um pão da vida? Vamos conhecer aqui a história de alguns. Êxodo capítulo 23. Êxodo, essa pregação não vai ser em si uma pregação expositiva, vamos fazer uma pregação temática hoje. Êxodo capítulo 23, ou melhor, 24, verso 18, que diz assim: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Imagina você dizer isso a um ímpio. Um homem ficou 40 dias
dias e 40 noites diante de Deus. Por que ele não sentiu fome? Por que ele não morreu de sede? Porque ele estava diante do pão da vida. Ele estava diante da luz do mundo. Ele estava diante do Criador. Só isso saciava a alma dele. Você tem estado diante de Deus, querido? Talvez você não se sinta completo hoje, porque você tem buscado coisas terrenas. Quando nós recorremos a coisas terrenas para nos completar, quem já viu alguém dizendo: olha, quando eu casar eu vou me sentir completo? Você vai casar e não vai se sentir completo. Para você se sentir completo, primeiro tem que estar completo em Cristo. O casamento é uma consequência. Primeiro nós temos que nos completar em Deus, como Moisés, 40 dias e 40 noites diante da luz do mundo, diante do Criador, diante do Redentor. Queridos, que possamos passar tempo com Deus, para que Ele possa saciar mais e mais nossa alma, para que Ele possa completar as nossas vidas, para que Ele possa nos preencher de todo vazio. O vazio que existe nos homens, somente um pode completar, que é Cristo Jesus. Olha o que Davi diz no Salmo 63. Abre lá, Salmo 63. Somente Ele pode nos preencher. E nós temos que recorrer a essa fonte que pode nos alimentar, que pode nos saciar, que pode nos trazer vida. Olha o que o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. O salmista está dizendo assim: Deus, a minha alma, ela anseia por Ti como uma terra seca, árida. Uma terra seca, quando ela está rachando, ela precisa de água para ter vida, para ser forte. O salmista está dizendo assim: ó, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, ela anela por Ti, ela deseja Ti ansiosamente. Quantos de vocês sentem isso no coração? Sente essa dependência, esse anelo, esse anseio por Deus? Abram comigo o Salmo 42, voltem algumas páginas. Olha o que o salmista aqui diz. Isso daqui é maravilhoso, um dos salmos mais poderosos da Bíblia, que eu considero. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, enquanto me disse continuamente: e o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Sabe a ideia que o salmista está trazendo aqui? Olhem para cá. O salmista está dizendo uma ideia de alguém que está no deserto. O que é o deserto? Um lugar árido, seco, um lugar inóspito, vazio, com sol quente, com pessoas ali andando, andrajosos, pessoas andando com o pé rachando, com sede. E ele vai observar ali uma corça. O que é uma corça? Um animal. A corça, ela tem um olfato aguçadíssimo. Quando ela sente o cheiro da nascente da água, ela começa a correr desesperadamente atrás da água. Ela começa a ir emitindo sons de alegria atrás da água, porque ela encontrou aquilo que lhe faltava. O salmista, quando ele olha aquela cena, ele diz: Senhor, como essa corça, ela tem sede por águas, assim minha alma tem sede por Ti. A minha alma tem sede por Ti. Era a sede do salmista, era o anseio do salmista, era a fome do salmista. Quantos de nós, queridos, precisamos ter essa sede de Deus, buscar a Ele ansiosamente, como o Salmo 63 nos diz, buscar a Ele com todo o nosso coração, irmãos, buscá-lo. Ele diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de quê? De todo o vosso coração.
Glória a Deus. Ele diz que nós vamos achá-lo, mas primeiro nós temos que buscá-lo, porque só Ele pode nos trazer essa plenitude, a alegria da nossa alma. E agora o segundo tópico. Primeiro nós sabemos que devemos buscar a Deus, porque é o único que pode nos alimentar, nos saciar, trazer renovo em nossas almas, nossa vida, a plenitude, a alegria, a paz. Só Ele. Nada nesse mundo pode nos trazer isso. E após ter buscado, existe relatos, irmão Felipe, de algum homem que buscou a Deus e foi completo? Vamos ver isso? Mateus capítulo 13, verso 45. Não pode pegar uma água para mim? Mateus capítulo 13, verso 45. A presença de Deus aqui é real. Glória a Deus. Queridos, quando eu li esse texto, eu me maravilhei, eu me quebrantei, e eu disse a Deus: será que eu tenho feito isso? Vamos ler o que diz aqui, 13, 45. Perdão, estava aqui em Marcos, aqui, queridos. Mateus 13, 45. Amém. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Meu Deus. Esse homem aqui, Jesus está descrevendo como o reino dos céus. Não é uma pérola literal, é o reino de Deus. O homem, ele tem tudo, ele tem todas as pérolas, mas quando ele encontra a verdadeira pérola, a pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem, ele renuncia tudo que ele tem para ir de encontro com essa pérola. E essa pérola é Jesus, querido. Quantas renúncias você já fez em sua vida por Cristo? Quantas vezes você já negou a si mesmo e carregou a sua cruz? Quantas vezes você já deixou de lado a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus? A pérola de grande valor. Ó, irmãos, essa pérola é preciosa. Essa pérola é a única que nós precisamos. Não precisamos de mais nenhuma outra. Algumas pessoas dizem assim: Jesus é tudo o que precisamos. Eu discordo delas, porque Jesus é tudo o que temos. Não temos nada além de Cristo. Tudo fora de Cristo é passageiro, é momentâneo. Tudo fora de Cristo é transitório, vai acabar, é palha. Nós temos que ter em mente que a pérola é Cristo. Como ele disse: vós trabalhais pela comida que perece. Aquelas pessoas, vamos estudar um pouco João 6, estavam ali por causa dos milagres que Jesus havia feito. Jesus havia feito ali no João capítulo 6, verso 1, o milagre da multiplicação de pães e peixe. E as pessoas estavam ali pelo milagre, pelo sinal. Quantos de nós não vemos hoje, irmãos? Pessoas indo atrás de Jesus pelos milagres e prodígios, mas não pelo dono da bênção, não pelo Criador. Ele disse assim: olha, vocês estão procurando um pão que não vão saciar a alma de vocês. Está aqui o verdadeiro pão, um verdadeiro maná que desceu do céu. Como ele disse àquela mulher samaritana, essa palavra pão, do grego, ela não dá conotação somente de um pão físico, mas do alimento. Alguns estudiosos, historiadores, eles dizem que na oração de Jesus, quando ele ensina a orar em Mateus 6, ele diz: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ali é um alimento espiritual. Algumas teses diz que é um alimento espiritual, porque nós precisamos desse pão diariamente. E no verso 35 ele diz assim: ó, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem já viu que um pão matar a sede? Mas Jesus pode.
Ele é o pão celestial. Além de matar a fome, Ele mata também a sede. Além de completar-nos, Ele nos mantém felizes. Felizes, completos, querido. Eu estava orando esses dias em casa, e de repente veio no meu coração e começou a arder meu coração a passagem em que Jesus foi batizado. Aquilo ali foi assustador. Aquilo ali foi estupendo, magnífico. Eu não conseguia nem orar mais. Eu parei a oração e comecei a chorar. O irmão Marcos estava comigo no dia. Eu não conseguia orar, irmão Gabriel. Sabe por quê? Abre comigo lá, Mateus 3. Isso daqui é para assustar. É para assustar, irmãos. Mateus 3. Olhem para cá primeiro. Nós vemos relatos na Bíblia de homens que andaram com Deus. Enoque, Noé também andou. Nós vemos relatos na Bíblia de homens segundo o coração de Deus, como Davi. Nós vemos relatos na Bíblia de pecadores que dependeram de Cristo. Nós vemos relatos na Bíblia de homens que amaram a Deus com todo o seu coração. Nós vemos relatos de homens, a Bíblia dizendo, em Jó, né? Deus dizendo: viste o meu servo Jó, homem temente, fiel, íntegro, que desvia do mal. Mas em nenhum desses eu li que Deus disse aqui. Em nenhum pecador eu li que Deus disse aqui ao seu filho. Leiam comigo o verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viram o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: escute, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu estudei essa palavra comprazo, sabe o que significa? Alegra, regozijo, me satisfaz. Irmãos, imagina Deus, queridos, se alegrando em alguém. Se até Deus se completa em Cristo, que dirá nós? Deus, ele se sentiu saciado na obra de Cristo, irmãos. Cristo. Eu comecei a orar, falei: meu Deus, se você estudar a língua portuguesa um pouco, você vai saber que este é alguém que está nas mãos, esse é alguém que está longe. Deus está dizendo assim: ó, meu filho, ele me compraz, ele me alegra, ele que me traz deleite, ele que me traz alegria, completude. Deus, quem é que pode preencher Deus? Deus já é completo em si mesmo. Deus já é completo. Deus não precisa de nada para completar, mas Ele vai dizer: meu filho, este é o meu filho, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Você tem esse desejo? Você tem esse anseio por Deus, o pão da vida, né? O pão da vida, o alimento, o pão da vida que é imperecível. Quando ele chega a nós, quando ele chega em João capítulo 4, para aquela mulher samaritana, ele diz: dê-me de beber. A mulher disse assim: ó, como tu podes me pedir de beber, sendo tu judeu e eu samaritano? Ele vai dizer assim: irmãos, ó, em verdade eu vos digo, que dessa água que você bebe, você vai ter sede novamente, mas da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aleluia. Você bebeu dessa água, a fonte da vida. Como Spurgeon dizia, não devemos beber pelos eirados, devemos beber pela fonte, a fonte que nos alimenta, a fonte que nos mantém vivos e fortes. 3 hinos que a irmã cantou aqui fala que ele é a água viva, é o pão do céu. Eu reparei isso. Os 3 hinos que ela cantou, por quê? É o único que nos alimenta. Não há outro, irmãos, que pode nos trazer essa paz, essa alegria. Só Cristo, queridos. Alegrem-se. Talvez vocês chegaram aqui cheios de problemas, dificuldades, mas saibam de uma coisa: se vocês têm Cristo, vocês têm tudo. Aleluia. Ainda que estejam pagando aluguel, ainda que estejam vivendo uma vida, que estejam com dificuldades, que estejam com dívidas, mas saiba que a sua maior dívida foi paga na cruz do Calvário. Vamos estudar.
estudar Lucas 2. Abram comigo lá. Esse daqui é maravilhoso. Homens que se saciaram. Agora imagina esse. Lucas 2, versículo 25. Que maravilhoso, Deus. Esse Jesus é poderoso. Lucas 22, versículo 2, versículo 25. Vamos ler junto. Lucas 2, 25. Estou perdido aqui, viu? Diz assim, ó. Havia em Jerusalém um homem chamado... Como? Simeão. Um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passara pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais, ou seja, Maria como que é o nome? José. Eu já ia falar Josué. Maria e José. Movidos pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão, olha o que Simeão fez. Tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Nossa, meu Deus. Queridos, imagine esse homem, um ancião, um senhor, já tinha vivido de tudo, desfrutado de tudo, mas a sua esperança ainda não havia chegado. Ele não havia ainda sentido completo. Talvez ele estava vivendo ali somente com a esperança de encontrar essa bênção. Quando ele pega o menino no colo, ele diz: agora, Senhor, despede do teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o autor da salvação. Após nós buscarmos a Ele, queridos, o que nós vamos desejar, ansiar, é pela segunda volta dele, ou mesmo pela morte. Somente olhando para a cruz, para Ele, é que vamos nos sentir completos, saciados. Esse homem aqui, eu fico imaginando quantas coisas ele já desfrutou, já viveu, mas ele vai se sentir completo quando ele vê a Cristo. Somente quando ele pega o menino Jesus no colo, ele diz: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o autor da salvação. Isso aqui é maravilhoso, estupendo, magnífico. Vamos ver a vida de Paulo, Atos 19, Atos 20, 22. Atos capítulo 20. Olha Paulo dizendo: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me assegura de que cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vocês entenderam isso? Paulo estava dizendo que o Espírito Santo revelara que ele ia sofrer cadeias e tribulações, mas ele diz: contanto eu não compreendo, eu não vejo que a vida é preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira que me foi dada por Deus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Nós precisamos sentir isso, irmãos. Nós precisamos urgentemente sentir isso. Essas pessoas que estão buscando felicidades no mundo, elas não irão encontrar. Até mesmo na igreja, essas pessoas que estão pregando a teologia da prosperidade, elas não irão se sentir saciadas, porque o único que pode nos saciar é Cristo Jesus. É o único que pode nos trazer a alegria, irmãos, a paz. Imagina você chegar, irmão Gabriel, e evangelizar uma pessoa, um ímpio, e dizer a ele: bem-aventurados que choram. O camarada vai dizer: você está doido? Você fala: quero deixar a palavra de Deus para você. Você fala: diga. Ele vai automaticamente pensar que é uma bênção. Aí você fala assim: ó, Jesus disse que bem-aventurados que choram. Cara, você está doido, né? Bem-aventurados que têm, é os que conquistam, é os que ganham. Jesus disse que não.
É os que choram. Ah, entendi. Pelo choro de um carro, né? Pelo choro das coisas desse mundo. Não, é o choro do salmista, Salmo 119, verso 136, quando ele diz: torrentes de água saem dos meus olhos, porque o povo não obedece à tua lei. Esse era o choro do salmista. Era um choro compulsivo por esse povo que não serve a Deus. O choro de Jeremias, considerado o profeta chorando. O choro de Neemias quando vê a cidade de Jerusalém abarrotada, pegada a fogo, os muros destruídos. Esse era o choro. Imagina você chegar para uma pessoa assim e falar isso. Ela não vai compreender. Por isso que Paulo ele diz que as pessoas comuns, ela não pode compreender as coisas espirituais. Mas alegre-se você, porque a palavra foi penetrada em seu coração e você compreendeu que o verdadeiro maná que desceu do céu é Cristo Jesus. Somente Ele pode nos trazer a alegria. Somente Cristo. Regozijar em Cristo, adorar a Cristo, buscá-lo Ele pela tua excelência. Olha o que eu vou falar aqui agora. Não escandalize. Mas nenhuma bênção de Deus, nem a bênção dada direto de Deus pode te satisfazer, senão Ele mesmo. Nem as bênçãos que Deus pôs, porque Salomão, se você estudar a vida de Salomão, não foi o diabo que deu para Salomão, foi Deus. Salomão, Deus falou assim: por que não pedisse riqueza, darei sabedoria e riqueza. Mas nem isso pôde saciar a alma dele, nem isso pôde trazer a plenitude, a alegria da vida a ele. Jesus é o pão da vida, irmãos. Preguemos Jesus às pessoas, alimentemos as pessoas com Jesus, porque somente Ele pode saciar o homem, pode trazer plenitude, a alegria, a felicidade no homem. 1 João capítulo 2, verso 25, abrem lá. Vamos ver a promessa que Deus nos fez. 1 João capítulo 2, verso 25. Aleluia. 1 João 2,25 diz assim: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Vamos ler de novo? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha o que ele fala no 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Muitos vão chegar em nós e dizer: a promessa que Deus fez em sua vida não se cumpriu. Você está vivendo uma vida de perseguição, de sofrimento, de escárnio, zombaria, tristeza. Mas saibam de uma coisa: que a promessa que Ele nos fez é a vida eterna, é estar com Cristo, é desfrutar de Cristo, é amar a Cristo. Essa é a maior promessa, se não a única. É de amar a esse Deus, queridos. Jesus, homem Deus, poderoso, o Criador dos céus e na terra. Quando o Salmo 24, o salmista ele descreve, ele diz assim: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí ele indaga: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Redentor, o Salvador. Agora imagina esse Salvador descendo do céu, esvaziando a si mesmo e sendo pendurado no madeiro por amor de mim e de você, em morte de cruz. Foi profetizado por Isaías que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Cristo, queridos, passou a ser maldito por nós, em nosso lugar. Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor. Que você possa se alimentar dele, se saciar dele, ansiar por ele, amar a ele com todas as suas forças. Irmãos, o mundo não tem nada a nos oferecer, o que nos vier é lucro. E eu louvo a Deus por estar pregando aqui hoje, porque teve um domingo que eu fui chamado a pregar na igreja, e eu só sei falar disso, de Cristo. Não sei falar bonito, teologia é Cristo, é simples, Cristo. E alguns irmãos não gostaram, porque estão acostumados com outra comida. Paulo vai dizer em Coríntios que é comidas de demônios.
elas estão desesperadas atrás disso. Elas não vão se sentir completas, porque o único que pode nos completar é Jesus Cristo. Eu fico imaginando João escrevendo ali no capítulo 1: e vimos a sua glória, glória como unigênita do Pai. Imagina João escrevendo isso: e vimos a sua glória, glória unigênita do Pai. Isso nos basta, isso nos é saciável. João capítulo 14, verso 9, quando Jesus estava ali diante dos discípulos, Filipe chega até Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Alguns criticam Filipe por essa ação incrédula, por ele não reconhecer Jesus como Deus. Eu vou por outro lado. Filipe vendo todos os milagres que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fizeram, todos os acontecimentos que Jesus fez, o poder de Jesus, reconhecendo a majestade, a magnitude de Jesus, ele vai dizer assim: ó Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Só Deus, Senhor, pode nos saciar, nos encher, nos preencher. Só Deus. Porque estudamos, irmãos, história de mártires, homens piedosos que viveram para Deus e se entregaram para Deus e morreram em nome de Cristo. Por quê? Porque eles encontraram o verdadeiro pão, queridos. Eles encontraram a verdadeira felicidade. Eles encontraram a plenitude que o mundo não pode oferecer, a luz do mundo, o verdadeiro alimento. É Cristo, irmãos, e nós precisamos disso diariamente. Houve uma biografia chamada Bradford, um homem muito piedoso da era dos puritanos. Ele foi queimado vivo. Antes de ser queimado, ele indagou a seguinte frase: os irmãos chorando ali, ele disse: irmãos, tem de bom ânimo, nesta noite terei uma ceia feliz com o Senhor. Aleluia. George Whitefield, no hospital, morrendo lá, a igreja soube, foi orar por ele, ele ficou sabendo, mandou a mensagem: não orem por mim, não me procurem me deter da glória. Aleluia. Por que esses homens sentiram isso? Porque eles conheceram o pão da vida, irmãos. Eles conheceram esse Jesus que sacia a alma. Homens que foram cerrados no meio, como Isaías, profetas que entregaram suas cabeças, João Batista corta, Paulo sabendo que ia ser morto, pode me matar, mas sabendo que no céu, irmãos, nós teremos um corpo glorificado, a alegria inefável, queridos. Nós podemos sofrer aqui neste mundo, porque é mistério que aconteça isso. Se você ler Pedro, capítulo 4, Pedro dizendo: amados, não estranhei a ardente prova que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas antes, alegrai-vos por serdes comparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque se pelo nome de Cristo vós são injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Você é perseguido por Cristo? Pedro vai dizer que seguimos as suas pisaduras. Isso é assustador. Cristo foi para onde? Foi para a cruz. O que nós temos que fazer? Levar a nossa cruz. Agora, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus, meus irmãos, Ele é o único, Ele é incomparável, Ele é insondável, Ele nos completa, nos preenche, Ele é magnífico, a sua majestade, a sua beleza, tudo exala Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Como Spurgeon ele dizia: um sermão que não leva a Cristo fazem os demônios rirem no inferno, porque somente Ele, por Ele, como Paulo cantando ali, trazendo um cântico em Romanos 11, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu a Ele primeiro, para que depois possa lhe retribuir? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31 que até um copo de água fria que bebemos é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, irmão.
eu me alegro nisso, de vir à igreja e ouvir Cristo ser exaltado, glorificado, falar da cruz de Cristo, como diz aquele hino, porque eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu irei proclamá-la, a mensagem da cruz. Vamos, queridos, pregar e anunciar a cruz de Cristo, anunciar o Redentor, o nosso Salvador, aquele que vive, que governa todas as coisas. Precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos, e buscar a Ele, ser alimentado por Ele. Eu lembro-me, e eu estou em falta com isso, que quando eu estava no primeiro amor ali vivendo, que nós automaticamente pela perseguição do mundo, pelas dificuldades que o mundo nos apresenta, nós somos muitas das vezes esfriados, nós temos um desânimo. Quem é que nunca teve um desânimo? Todos nós temos. Mas eu lembro quando eu estava no primeiro amor, eu pegava uma formiga nas mãos e eu chorava, dizer, Deus colocou sentimento nessa formiga para ela trabalhar. Como o Provérbios diz, vai ter com a formiga. Deus é o governador, irmãos, Ele é o Criador, então nós devemos adorá-lo. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, ele diz que qual que é o dever? O maior dever do homem é amar a Deus, quem sabe, e gozá-lo para sempre. Amar a Deus, que vocês possam amar a Deus, viver para a glória dEle, descansar na obra redentora dEle. Somente Cristo, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o sal desse mundo. Como a biografia de muitos homens diz assim: nós somos o sal da terra e não o açúcar. Então o mundo vai nos vomitar, o mundo vai nos rejeitar, mas nós sabemos que a nossa vitória está certa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se coloquem de pé, vamos fazer uma oração.